Graça e paz, amados irmãos, da parte de Cristo nosso Senhor. Boa noite, mais uma quinta-feira, mais um estudo bíblico da Palavra do Senhor, estudo onde vamos aprender um pouquinho mais. Semana passada nós falamos sobre a certeza da salvação, foi a parte 1, baseada em Romanos capítulo 5, os versos de 1 a 5, e hoje, dando continuidade, a gente vai falar também sobre a certeza da salvação, a parte 2, e nós vamos estar falando hoje a partir do verso 6 até o verso 11. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia aí, ler comigo esse texto maravilhoso da Palavra de Deus. Vamos lá. Diz assim a Palavra do Senhor: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando a gente fala de certeza da salvação, e Paulo discorre sobre esse assunto com muita propriedade e clareza neste capítulo 5, nós já vimos esse passo inicial na semana passada e hoje a gente dá uma continuidade. E é importante a gente observar que Paulo vai continuar o seu discurso, que iniciou lá no verso 1, usando a palavra agora eige, que quer dizer assim, por quê? Ou seja, resumindo, Paulo ele quer apresentar para nós a razão, o motivo pelo qual eu e você podemos ter a certeza absoluta da salvação em Cristo Jesus. Como ele começa a apresentar para mim e para você essa certeza, a gente vai observar que, de uma certa forma, é o mesmo que ele estivesse dizendo que todo discípulo que já foi justificado diante de Deus, então por isso nós podemos ter a certeza da vitória. E essa deve de ser a segurança de termos a certeza da salvação. Nesse texto, Paulo vai apresentar para nós 4 afirmações pelas quais nós podemos ter a certeza da salvação. Eu quero convidar você agora, então, para que a gente possa juntos meditar, estudar, pensar, refletir sobre isso. A primeira razão pela qual Paulo apresenta o motivo pelo qual a gente pode ter a certeza da salvação é porque essa certeza da salvação, ela vem do fato de que o próprio Deus, foi Ele quem entregou Jesus Cristo para morrer pela humanidade. Você encontra isso aqui dos versos 6 a 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O próprio Pai entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Ele foi entregue, conforme o texto que acabamos de ler, na plenitude do tempo, dos tempos. Você pode encontrar isso lá em Gálatas 4:4, Mateus também 21:37, mas é importante lembrar, irmãos, que em Apocalipse capítulo 13, o verso 8, vai falar para nós que ele já foi entregue à morte antes da fundação do mundo. Aleluia! Quer dizer que antes que o mundo fosse formado, o homem fosse criado, o escritor de Apocalipse, João, já está afirmando que Deus já tinha feito o plano da nossa salvação, já estava pronto, já estava decidido, já estava definido que Ele iria entregar Jesus Cristo, o nosso Senhor, para morrer no meu e no seu lugar e assim nos dar a salvação. Irmãos, o texto mostra que Ele poderia ser entregue somente pelos bons, pelos justos,
mas o texto deixa muito claro que foi pelos maus, pelos ímpios. E aí, meus irmãos, todos nós estamos inclusos nesse plano da salvação. A salvação é para todos que querem e que tomam posse dessa dádiva do Senhor para conosco. E é interessante nós observarmos, irmãos, que Paulo reafirma que a nossa segurança de nós estarmos salvos é por causa de que Deus nos ama. E esse amor foi demonstrado quando Ele entrega o seu único Filho lá na cruz. É o que está escrito aqui no verso 8. Mas Deus dá provas do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia, que coisa linda, que coisa maravilhosa, meus irmãos. Eu fico empolgado, porque essa certeza, essa razão de eu e você termos absoluta certeza da salvação. Deus mesmo, o Pai, entregou o seu próprio Filho para nos garantir essa salvação. A segunda causa ou razão pela qual podemos ter essa certeza é porque Deus fez uma obra de salvar a humanidade, ou para disponibilizar a salvação para a humanidade, mesmo diante do nosso péssimo estado. Irmãos, no pecado, a condição humana estamos mortos em delitos e pecados, estamos afastados, estamos distantes da comunhão com Deus. E Deus, mesmo nesse estado lastimado, que a humanidade caminhava, que a humanidade existia, Deus tomou providências para nos dar essa certeza. Você encontra isso com base nas palavras que Paulo usa: fracos, ímpios, pecadores, inimigos de Deus. Está nos versos de 6 a 8, e o 10 também reafirma isso. Queridos irmãos, precisamos entender que a nossa salvação, ela é uma obra que Deus fez. O homem não poderia fazer, nenhum de nós poderíamos fazer, mas Deus fez. E para fazê-lo, Ele teve que pagar o mais alto preço que jamais a humanidade vai conseguir entender na plenitude, a não ser quando lá chegarmos no céu, nas mansões celestiais, na presença gloriosa do Senhor. Eu quero avançar dizendo para os irmãos que nós podemos ter a certeza absoluta da salvação pelas novas ações da graça de Deus em favor de nós, os fracos. Os versos 9 e 10, olha como que diz aqui o 9, logo muito mais agora sendo justificados, ou seja, fomos justificados. Aí ele diz, pelo seu sangue seremos por ele salvos da ira. Se já fomos justificados, então é lógico que Deus não vai deixar de nos salvar da sua ira por causa do sangue de Cristo Jesus. A obra da salvação foi uma obra completa pelo Senhor Jesus, o único que tinha poder e autoridade para fazê-lo. Sabe qual é a lógica que permanece aqui nesse texto, irmãos? É a lógica do maior para o menor. O maior faz, o menor recebe. O maior pode, o menor aceita. É dessa forma que acontece. Ele nos justificou, por isso vai nos salvar da sua ira. E essa salvação, ela é também uma reconciliação. Jesus nos reconciliou com o Pai, nos reconciliou com Deus, nos deu a certeza dessa reconciliação. A graça, irmãos, a graça quer dizer favor imerecido, é a graça de Deus que assegura para mim e para você a certeza da salvação. Irmãos, quer dizer, irmãos, que antes não éramos povo, antes não pertencíamos ao reino, antes não conhecíamos essa graça, mas na plenitude dos tempos, Cristo veio, cumpriu a sua missão, foi sacrificado, derrotou a morte, o pecado, ressuscitou e assim nos garante, para aquele que crê, para aquele que o recebe, essa certeza, a certeza, a segurança da salvação. É interessante nós observarmos, irmãos, que por causa disso, você não precisa viver oscilante, cambaleante, balançando para lá e para cá. Você pode estar equilibrado na segurança da certeza da salvação que há em Cristo Jesus.
Por último, para a gente concluir a nossa reflexão, nós também podemos ter a absoluta certeza da salvação, porque Jesus nos coloca, nos dá uma nova posição. Qual é a posição dos discípulos salvos? Posição de filhos. Aquele que tem um filho tem a vida eterna. A Bíblia diz em João capítulo 1, verso 11, veio para os que eram seus, mas os seus não te receberam. Mas o verso 12 afirma, mas todos quando o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você só se torna filho de Deus se você se render, se você se colocar como discípulo de Cristo incondicionalmente, se você se comprometer em amar, seguir e obedecer a Jesus. Irmãos, recebemos, foi de graça para nós, mas foi um alto preço que Deus pagou para nos dar a certeza da salvação. E Ele nos dá essa nova posição não só de filhos, mas de herdeiros. Ele derrama sobre nós incontáveis bênçãos e a bênção da reconciliação. Como é bom reconciliar, não é, irmãos? Eu sou casado e algumas vezes eu e minha esposa nos desentendemos. Muitas vezes discutimos com palavras e às vezes eu fico chateado, ela fica chateada. Mas que coisa boa quando a gente pode se reconciliar, quando a gente se entende, quando a gente libera perdão. Pensa sobre isso. Quantas vezes você já se reconciliou? Você já percebeu como é bom reconciliar, como é bom voltar a viver em paz? E é isso que o sacrifício de Cristo e a segurança da salvação nos garante. Nós temos uma nova posição, somos reconciliados. E por isso, irmãos, eu quero concluir o nosso estudo nessa noite dizendo para você o seguinte: nós podemos ter a certeza absoluta da salvação pelo fato de que Deus é amor. E Ele manifestou, Ele tornou visível, palpável, acessível todo esse amor para conosco quando Ele assegura para nós, através da morte e ressurreição de Jesus, a certeza da salvação. A minha e a sua parte é receber, é crer, é seguir a Jesus, é ouvir a voz do bom pastor, é andar com Ele, é deixar que o Espírito Santo produza em nós o fruto do Espírito, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, no nosso modo de viver. É vivermos como novas criaturas, é vivermos como pessoas especiais de Deus. Que Deus nos abençoe, nos guarde e proteja. Em nome de Jesus. Amém. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre ao